Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse vestidinho. É um vestido que é uma imitação de saia e blusa, mas é um vestido mesmo, ele não é saia e blusa. Foi feito sem forro e com zíper, porque muitas pessoas que moram em lugares muito quentes me pediram para fazer um vestido sem forro e com zíper. Então está aí, o vestido sem forro e com zíper. Nesse vídeo vocês vão ver algumas dicas bacanas, em especial a respeito da colocação do zíper. Uma maneira bem simples de colocar o zíper e ele não ficar aparente. É um molde de modelagem bastante aprimorada, caimento perfeito, e vocês podem encontrar o molde, como sempre, em link na descrição do vídeo. Na mesma descrição vocês encontrarão informações sobre as demais páginas Dona Fada e sobre os links dos nossos parceiros comerciais. Não deixem de ler a descrição do vídeo, porque lá vocês encontrarão informações importantes. Vamos começar então? Vamos ver o que nós vamos usar. Nós vamos cortar a parte da frente na dobra do tecido uma vez. Como eu disse na inicial, isso é um vestido sem forro. Me pediram para fazer um vestido sem forro e para fazer com zíper, sem botão. Então nós vamos fazer sem forro. Vamos cortar uma vez o tecido principal, a parte da frente. A parte das costas terá o zíper, então nós vamos cortar 2 vezes. Vamos cortar 2 vezes a manga também no tecido principal. E vamos cortar a golinha 4 vezes. Eu já cortei e já costurei a golinha. A maneira de fazer isso estará em outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição desse. Então a nossa golinha já está aqui pronta. Aqui eu tenho cortado as saias, são 2 painéis, um deles eu vou dividir no meio, que é a parte das costas. O zíper desce da pala e vai até o pedaço da saia nas costas. Então eu tô com 2 painéis inteiros aqui, mas eu vou cortar um deles ao meio para a colocação do zíper. Já deixei preparado o falso cos que nós vamos colocar aqui na parte da frente, que é para fazer de conta que é uma saia e uma blusa. Então a saia teria aqui um falso cos. Este falso cos vocês vão cortar na largura que quiserem, baseados na parte de baixo da parte da frente, tá bom? Vocês vão cortar um pouco maior, porque a parte de baixo você vai alinhar na cintura. A parte de cima você vai ter que fazer uma dobrinha para fazer o acabamento. Você vai fazer aqui o falso cos e não vai costurar ele aqui agora. Nós só vamos costurar esse falso cos depois que colocarmos o babado. A maneira de fazer o babado também é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer, você vai costurar os ombros. E aqui tem um detalhe importante. Esse molde é o molde daqueles que eu, quando tô com tempo, faço. É um molde muitíssimo bem feito, portanto, ele tem a parte do ombro das costas maior do que a parte da frente. O que você faz para costurar? Você puxa a parte da frente até que encontre a parte das costas. Ela vai embeber sozinha. Então, nós vamos aqui costurar os ombros. Essa é a primeira coisa que vocês fazem. Eu vou alfinetar aqui só para mostrar para vocês como é que nós vamos medir o babado. Ele não vai estar com o ombro das costas embebido. Eu vou embeber na hora de costurar. Então, está aqui, olha, costuramos os ombros. Nós vamos agora medir o que nós queremos do babado. Nós temos aqui a parte da frente que tem o nosso cos falso. Então, a gente vai medir a partir dela. O babado vai ficar embutido nesse cos. Então, você mede tipo 1,5 cm para dentro do cos
Vem vindo aqui e termina lá. Então, nós temos aqui 47 centímetros, que seria o nosso babado. Você vai fazer 2 tiras que serão o acabamento deste babado e que serão também, além do acabamento, a parte que fará as alças, do que seria as alças da sainha, tá bom? Então, como você faz essa tira? Você vai cortar uma tira, essa daqui foi cortada com 9 centímetros, que seja um pouco maior do que o que nós precisamos, para você trabalhar aqui com facilidade. Você vai cortar essa tira, vai dobrar direito voltado para o direito, fazer uma costura, virar para o lado direito e passar a ferro. E nós teremos aqui então as nossas 2 tiras. Essas tiras, como eu disse, serão as falsas alças do nosso vestido, da nossa sainha aqui, né? E serão também o acabamento do babado. Para fazer o babado, nós vamos pegar a medida que nós obtivemos aqui e nós vamos dividir, multiplicar por 2. Então, eu tenho aqui, olha, a medida multiplicado por 2. Eu cortei uma tira e esta tira também vocês vão cortar na medida necessária que vocês querem a largura desse babado. A minha tira está com 9,5 centímetros e a gente vai precisar lembrar que nós vamos fazer uma barra nisso, tá bom? Nós vamos fazer uma barra e vamos usar uma margem de costura aqui para fazer o franzito. Então, vocês cortem a tira com a largura, já considerando isso. Eu estou aqui com as 4 tiras cortadas. Uma para um lado, uma para o outro lado. Na parte que está aberta, você vai fazer um desenho arredondando. Aqui você deixa 1 centímetro e a partir desse centímetro você arredonda esse babado. Eu virei os 4 aqui juntos porque fica mais fácil pra gente cortar todos iguais, né? Cortando junto. Então, cortamos a tira no tamanho que precisamos, reta. E vamos agora fazer o desenho, então, que é o arredondado do nosso babado. E pronto, nós estamos com o nosso babado feito, estamos com o acabamento dele feito, estamos com o nosso falso cinto, com a nossa nosso falso cos pronto. Vamos então começar a costura. Primeira coisa, costurar os ombros, como eu disse para vocês. Você pode puxar que depois ele volta. Se o seu tecido não tiver essa elasticidade do tricoline para você conseguir puxar, você passa uma costura aqui para embeber isso daqui e ele ficar do tamanho do ombro da frente. Então, primeiro passo, nós vamos costurar os ombros da frente, um lado e o outro. Com os ombros costurados, você vai pegar a alça da sainha do vestido que você já fez, para você ter uma ideia de onde você precisa marcar esse babado. Então, o que eu estou considerando aqui? Eu tenho uma gola para colocar aqui, certo? Então, eu vou usar 1 centímetro de margem de costura. Eu afastei mais 1 centímetro deste centímetro de margem de costura. E vou marcar a colocação do babado. Aqui seria o acabamento. Então, eu vou marcar aqui, olha. Estou fazendo uma marca exatamente em cima da costura do ombro. Vou fazer outra aqui embaixo e vou fazer outra aqui embaixo. Nós vamos fazer a marca para costurar esse babado cerca de 1 centímetro para dentro dessa marca que nós fizemos. Essa marca é o final da nossa alça, é o acabamento. Então, você pega lá a sua fita métrica
e marca 1 centímetro para dentro de onde você fez a marca inicial. Se vocês forem fazer um tamanho pequeno, não nesse molde que não tem tamanho pequeno, vocês façam uma marquinha um pouco menor, tipo meio centímetro só, tá bom? Que é para não usar muito espaço do ombro. Fez a marca, você vai lá e risca na segunda marquinha que você fez, naquele 1 centímetro que nós afastamos. Riscou das costas até o ombro, vamos riscar agora do ombro até ali a parte da frente. Esta é a linha que nós vamos usar como base para a gente colocar o nosso babado. Feita essa primeira linha, eu vou dizer para vocês como é que eu faço a segunda linha. Eu dobro aqui no ombro, na linha que nós marcamos. Olha, tá dobradinho aqui na linha, tá? Olha, tá dando para vocês verem, né? Eu dobrei exatamente ali na linha que eu fiz, tá? Agora nós vamos pegar, isso daqui é a parte das costas. Vamos pegar aqui a parte das costas do outro lado, vamos alinhar aqui o centro das costas, o decote bem alinhadinho, tá bom, gente? Bem alinhadinho mesmo. Veja se o decote tá, observe se a costura do ombro está sobre a costura do ombro. Está. Então, a gente marca aqui, em cima do ombro, faz a primeira marca, lá embaixo a segunda. E essa marca já é a nossa marca definitiva. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Como nós já temos a primeira marca feita, você alinha aqui, olha, as laterais bem alinhadas, vai dobrar até chegar à linha que você fez e marca. Nós já temos os pontos para fazer a linha do lado de lá. Então, a gente pega a nossa régua, faz o mesmo alinhamento que fizemos do outro lado. Marcamos do ombro para baixo, marcamos. Estamos então com as marcas do nosso babado já feitas. A próxima marca que nós precisamos fazer, deixa eu firmar essa daqui porque ela tá tão clarinha que nem eu tô enxergando. Bom, eu não enxergar não é muita novidade, né? Eu acho que vocês estão enxergando melhor do que eu no vídeo, do que eu aqui cara a cara com ela. Bom, qual é a outra marca que nós precisamos fazer? Nós vamos ter aqui o nosso cos postiço, certo? Que eu mostrei para vocês logo no começo. Então, vamos marcar na linha aonde vem esse cos. O nosso babado vai ser colocado 1 centímetro abaixo dessa marca, para ficar embutido no cos. E o que nós vamos fazer agora, então, é o babado. Para fazer o babado, eu acho que vocês vão ver melhor o babado em cima do tecido do que nesse fundo cinza, né? Então, deixa eu colocar aqui. Para fazer o babado, vocês têm duas maneiras. Vocês podem franzir esse lado, fazer a barrinha desse. É a maneira mais simples, porque fazer a barra do lado que é abaulado já é um pouco mais complicado. Mas vocês podem fazer o contrário também. Vocês podem fazer a barra deste lado e franzir este lado. Se for fazer a barrinha deste lado, eu sugiro que usem o pé calcador de fazer bainha, que fica mais fácil fazer. Ou façam com cianinha, como nós já temos em outros vídeos, e como eu vou deixar um passo a passo para vocês aqui. Coloca a cianinha, vira,
porque a cianinha, ela fica muito bem na curva, ela se ajeita perfeitamente nas curvas. Então, nós vamos agora fazer isso. Fazer a barra e passar a linha de franzir no babado. Nos dois babados. Aqui está o nosso babado. Eu cortei 1 centímetro dele, viu, gente? Eu achei que estava muito largo. A hora que eu coloquei ele aqui em cima para olhar, eu achei que estava largo demais. Então, eu cortei 1 centímetro. Eu queria uma coisa um pouco mais delicada. Feito o nosso babado, nós vamos então franzir. Franzido, nós vamos medir na linha que nós temos que colocar. Parte da frente. Aqui está a marca da onde vai o cós postiço. Então, nós vamos colocar isso aqui cerca de 1 centímetro para baixo. Vamos alfinetar ele aqui. E já aproveitamos, prendemos o fio do franzido nele. E vamos indo até ali embaixo. Então, abrimos um pouco, a medida é essa. Chegou no tamanho, você vai prender a linha aqui do franzir. E nós vamos distribuir esse franzido uniformemente. Já podemos prender aqui, porque já achamos. Vocês vão alinhar. Nós vamos alinhar esta parte aqui com a linha, tá bom? Não é para dentro da linha. Nós não vamos alinhar a linha do franzido. Nós vamos alinhar a borda do tecido com a linha que nós marcamos. Vamos alfinetar ali, alinhando, conforme eu disse. E depois de alfinetado, você vai costurar esse babado aqui pela borda do babado, de preferência com zigue-zague. Você passa um zigue-zaguezinho, pode costurar com linha reta também. O zigue-zague assenta ele melhor. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Então, aqui está, olha, costuradinho, bonitinho. Vocês vejam que com o zigue-zague a pontinha fica assentada. Nós costuramos, não tiramos a linha do franzido, tá bom? Nós vamos agora colocar a nossa alcinha que já está pronta. Você vai pegar a alcinha, este lado, que é o lado onde tem a costura, você vai deixar para o lado do decote. E você vai alinhar essa alcinha, fazendo o acabamento aqui do nosso babado. Procure alinhar um pouco para lá da linha do franzido, para não atrapalhar a linha na hora da gente tirar, para não segurar a linha na hora da gente tirar. E aqui tem a dica. Nós estamos usando uma tira aqui que não é viés. Eu optei por usar uma tira que não é viés, porque fica mais fácil para vocês costurar numa extensão assim, esse tipo de alça sem ser viés. Então, ela não é viés, nós vamos chegar aqui até o ombro, olha. Aí você vai colocar o seu alfinetinho ali no ombro. Chegou no ombro, nós temos aqui uma curvinha. Então, você vai fazer essa curvinha. Alfinetamos. Aqui no ombro, exatamente onde tem a costura do ombro, você vai empurrar com o dedo dessa maneira e vai fazer uma mínima pence aqui, que é para ajeitar a alça no ombro, mas é mínima mesmo, tá bom? Você vem empurrando exatamente aonde tem a costura do ombro, você faz uma pencezinha.
dessa maneira, olha. Ele vai ficar retinho. Você pode fazer de outra maneira? Pode. Você pode ir dando uma puxadinha aqui para que ele se ajeite, mas ele vai aparecer um pouquinho de franzido aqui, que não deveria aparecer. O ideal é fazer dessa maneira, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa, não esquecendo, você vai deixar a parte que tem a costura para dentro. Para não ficar muito grosso aqui, 4 tecidos mais 2 tecidos aqui, tá bom? Costuramos, vamos acertar aqui as alcinhas, as pontinhas do babado e da alça. E aqui 2 dicas. Você alfinetou, marcou a pence, você costura a pence. Fica bem mais simples depois você costurar o resto. Marcou, alfinetou, marcou a pencezinha, já costura a pence. Segunda dica, se você quiser dar a impressão de que é uma alcinha mesmo, você pode deixar esse lado solto. Ele vai ficar assim soltinho, dá a impressão de que é uma alcinha mesmo. Bom, agora que nós estamos com a nossa alça com babadinho posta, nós vamos tirar aqui o fio do franzido, tá bom? E vamos colocar a saia. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a saia. Você pode colocar a manga antes de colocar a saia também, se você quiser. Eu vou fazer primeiro a saia, porque a colocação de manga tem vários outros vídeos, e a colocação da gola eu quero mostrar para vocês, mas eu preciso estar com o zíper colocado já. Então, antes de colocar a gola, nós vamos colocar o zíper. E para colocar o zíper, nós vamos colocar primeiramente a saia. Vamos franzir um painel, colocar na frente, o outro painel nós vamos dividir no meio, franzir e colocar de um lado, franzir e colocar do outro. Eu já ia me esquecendo. Antes de nós colocarmos a saia, nós vamos pegar aqui o nosso falso cos, vamos alinhar e vamos costurar aqui por cima. Você pode costurar aqui em cima e dar uma costuradinha nas laterais também para ele ficar presinho. Depois disso é que nós vamos colocar a saia. Nós costuramos as partes da saia na pata. Então, costuramos a parte da frente, costuramos as 2 partes da costa. Na parte das costas, vocês observem o seguinte, vocês vão costurar, franzir essa saia 3 centímetros para dentro da margem. Vocês não vão franzir desde o começo. Observem aqui que esses primeiros 3 centímetros estão retos, não tem franzido nele. Porque esta é a parte que nós vamos usar para colocar o zíper. Então, nós estamos aqui com o vestido ainda aberto, nós vamos fechar esse vestido na medida que nós precisamos do zíper. Você vai primeiramente alinhar a costura da cintura. Está aqui. Alinhamos a costura, você vai marcar o seu zíper. Via de regra, a gente coloca o zíper 3 centímetros maior do que a abertura que nós temos, de 3 a 4 centímetros maior. O outro zíper que eu tenho, que é maior do que esse, é um zíper meio grosseiro, então eu não quero colocar ele aqui. Mas eu preciso dessa abertura, então eu vou marcar exatamente na abertura do zíper. Neste caso, desse sistema que nós vamos usar aqui, você até pode fazer isso, mas via de regra a gente compra um zíper maior do que o que nós vamos usar. Então o zíper vai ficar até aqui. Como nós marcamos aqui? Nós marcamos de cima esta parte que não tem cremalheira do zíper, nós vamos usar depois para o acabamento. Então, nós alinhamos a parte final aqui do tecido do zíper no decote e marcamos até a abertura que nós temos aqui.
Você poderia marcar também mais para baixo e deixar esse pedacinho aqui aberto, mas eu quero que o zíper chegue até em cima, então eu vou marcar desta maneira. Aqui é onde eu marquei, é onde nós vamos começar o fechamento da saia. Então você vira. Estamos aqui com a cintura, a costura da cintura alinhada. Aqui é onde nós marcamos o começo do nosso zíper. Então, nós vamos costurar daqui abaixo. E aqui eu vou passar uma informação importante, vocês prestem bastante atenção. Para este tipo de costura de zíper, eu estou deixando no molde de vocês 2,5 centímetros de costura aqui, a mesma que a gente deixa para o botão. Então, vocês vão fazer uma saia que tenha aqui os 3 centímetros sem franzir. E nós vamos fazer a costura na linha dos 2,5 centímetros. Isso no molde de vocês. No meu molde eu estou deixando só 2 centímetros. Então eu vou fazer a minha costura em 2 centímetros, porque eu já estou acostumada a costurar desta maneira, sem muita margem de tecido. Para vocês eu estou deixando 2,5 para não incorrerem no risco de errar e costurar para fora da dobra do tecido, tá bom? Até vocês acostumarem, quando forem pregar zíper dessa maneira como eu vou mostrar, vocês deixem 2,5 centímetros de costura. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente costura esse zíper num outro tecido de cor mais contrastante para que vocês possam ver bem. Mas basicamente então aqui nós vamos fechar a saia, no caso de vocês, a 2,5 centímetros da margem. Eu vou mostrar para vocês nesse tecido aqui, olha, esse tecido é mais escuro, vai ser mais fácil vocês verem. Aqui está então o local onde nós vamos colocar o zíper. Nós vamos passar primeiramente um overlock ou zigue-zague, fazendo o acabamento deste centro aqui onde o zíper será costurado. Depois nós vamos marcar o zíper, como eu disse para vocês. Se vocês tiverem com o zíper maior como deve ser, vocês marquem aqui, tá bom? Então marcou o final do zíper aqui, olha, este daqui seria... Daqui para baixo nós vamos costurar para colocar o nosso zíper. Ou seja, nós alinhamos no decote, passamos pela cintura, vou fazer uma marca aqui como se fosse a cintura, porque a cintura, vocês sabem, deve ser alinhada. E vamos costurar aqui. Então, o que nós fazemos agora? Nós vamos virar, como eu virei o vestido e mostrei para vocês. E vamos alinhar a cintura que nós marcamos. Aqui nós alinhamos a cintura. Aqui é onde nós vamos começar a costura da saia, o fechamento da saia para a colocação do zíper. Então, daqui para baixo nós vamos fechar. E vamos fechar os 2,5 centímetros que eu falei para vocês. Então, você vai lá, marca 2,5 centímetros e vai costurar daqui até o final da saia. Eu estou usando linha preta aqui para vocês verem bem. Então, nós fechamos do zíper para baixo. Agora, nós vamos fazer os vincos dessa marcação, desses 2,5 centímetros aqui que nós usamos para a margem de costura. Então, nós vamos marcar. Passamos a ferro, estamos aqui com a nossa costura aberta, normalmente como qualquer costura. Vincadas as duas partes
da dobra da costura, 2,5, 2,5. E agora, vocês prestem bastante atenção, porque isso daqui é bem importante. Nós vamos pegar uma das partes, qualquer uma delas. Você vai dobrar e vai fazer um vinco. Aqui está o vinco original. Nós vamos fazer um segundo vinco, cerca de 3 milímetros aqui para dentro. Então, você vai dobrar. Vamos passando para vincar bem. E continuamos a fazer esse segundo vinco até para baixo do final da costura do zíper, tá bom? Está aqui feito o segundo vinco. É este aqui, ó. Então, nós estamos com um lado desta maneira e o outro nós vincamos um pouco para dentro da costura. Você vai agora pegar o seu zíper, vai alinhar borda do zíper na borda do seu decote, alfineta, encostando a dobra que nós fizemos na cremalheira do zíper. E agora nós vamos costurar de cima a baixo, e aqui é importante que vocês usem o pé calcador de zíper. O mais comumente usado é este aqui, olha. Por que que é importante o pé calcador? Porque nós precisamos costurar bem rente à cremalheira do zíper. Então, nós precisamos de um pé apropriado para isso. Vou costurar para vocês verem. Mostrar de perto para vocês entenderem bem direitinho o que é feito aqui. Nós fizemos a costura de cima a baixo. Quando você vai costurar um zíper, você vai abrir esse zíper, começa a costura, prende a agulha e fecha o zíper para terminar a costura. Para que ele fique alinhado bem certinho aqui, o tecido com a cremalheira do zíper. O que nós fizemos nessa costura? O que eu disse para vocês, nós viemos costurando junto à cremalheira. E vejam, quando nós colocamos o tecido um pouco mais para dentro, nós tiramos o tecido de baixo da margem de costura. Aqui onde está a minha unha é a margem de costura. Esses 3 milímetros está para lá da costura que uniu as duas partes. Então, nós vamos costurar isso até um pouco para baixo da abertura. Costurado dessa maneira, vocês observarão que alinhando na costura aqui retinho, o zíper ficará coberto. Automaticamente essa parte já cobre a outra parte, porque ela foi costurada mais para dentro. Eu acho que deu para entender bem, né, gente? Agora, então, nós vamos costurar o outro lado, de maneira bem simples também. Vocês vão alinhar aqui a cintura. Quando eu passei, eu tirei a marca, mas ela estaria aqui, olha. Alinha a cintura, nós vamos alfinetar. E agora nós vamos costurar este lado. Então, você vai pegar, olha, eu estou com o metal do zíper aqui. Eu preciso costurar para baixo disso, senão eu quebro a agulha. Eu vou fazer uma costura aqui e subir segurando esse zíper também rente à cremalheira. Agora, então, que nós já estamos com o zíper colocado, nós vamos colocar a golinha. Abrimos o zíper e a diferença aqui é que normalmente, vocês sabem, a gente coloca a golinha do centro da frente para as costas. Neste caso, nós vamos colocar da maneira oposta.
Nós vamos começar no zíper e pode alinhar com o zíper, tá? Não precisa afastá-la do zíper, não. E você vai vir alfinetando. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai alinhar ao zíper e vai alfinetar. Agora nós vamos passar uma costurinha segurando as duas golinhas. E alfinetamos então as duas golinhas. Se você quiser fazer um vestidinho verão sem gola e sem manga, em vez de colocar gola, você vai fazer o acabamento aqui com viés, o acabamento na cava com viés, fechar e pronto. Nós vamos colocar a golinha e vamos colocar a manga. Então, colocada a golinha, nós vamos passar uma costurinha segurando essa gola no decote. Costurada a golinha, nós vamos agora colocar um viés. Esta pala poderia ser forrada também, tá bom? Mesmo com esse tipo de zíper. Mas como o vídeo é para mostrar um vestido sem forro, nós não vamos forrar. Nós vamos fazer aqui o acabamento com viés. Então, você vai cortar um viés com aproximadamente 3,5 centímetros. E pelo lado direito, você vai costurar esse viés. Uma pequena ponta você vira para o lado de dentro. E vai costurando esse viés ao redor de todo o decote. Quando chegar aqui do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Alinhou, vira cerca de meio, 1 centímetro para dentro. E costura com ele virado, usando 1 centímetro de margem de costura. Uma vez costurado o viés, você vai virar, fazer piques nas costuras curvas, ou seja, no decote todo. Feitos os piques, tirado o excesso de tecido, você vai virar e virar novamente para baixo. E costurar o viés ao redor do decote todo. Ele vai ficar desta forma, não vai ficar aparente. Você vai costurar o viés todo aqui para dentro. Vira e vira. Dessa maneira, olha. Costurar aqui e a gola ficará assim. Feito isso, nós vamos colocar as manguinhas. Se você quiser fazer um enfeitinho na barra da manga, colocar uma barrinha como a saia, ou colocar um frufruzinho, um babadinho, você faça antes de colocar a manga. Observem que esta manga tem frente e costas, tá? Ela não é igual nas duas partes da cava. Vai estar marcado no molde. Isso daqui são as costas, essa parte aqui é a frente. Frente e costas. Centro da cava, que não é na costura. Centro da manga. Direito voltado para o direito, alfinete o babadinho para cá, para não prender o babado na hora que for costurar a manga. Alinhe o centro da manga com o centro da cava. Alinhe a lateral da manga com a lateral da pala. Com a mão mesmo você consegue embeber essa sobra de tecido. Se você achar isso difícil, você passa uma linhazinha para dar um ligeiro franzido. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa,
alinhar lateral com lateral, alfinetar e embeber aqui na cabeça da manga. Como eu disse, isso dá para fazer sem franzir, mas se você achar dificultoso, você passe uma linhazinha só na cabeça da manga para poder embeber essa manga. Feito isso, nós vamos costurar as duas mangas. Antes de terminar aqui a costura, deixa eu dar uma dica para vocês que eu não sei se eu já falei sobre isso. São coisas que a gente faz no automático, a gente acaba esquecendo de mostrar para os outros como é que fizemos. Quando você vai fazer uma costura que tem muito tecido, começar a costura onde tem muito tecido é meio complicado, em especial para quem não tem máquina industrial. As máquinas domésticas, elas param, elas travam quando tem muito tecido e não vão do começo para lá. No entanto, no final elas conseguem chegar. Então, o que eu faço? Eu não comecei aqui, olha. Eu comecei a costura aqui, fui até o fim. Aqui tem muito tecido, mas indo para o fim, a máquina vai e volta sem problema. Agora eu vou voltar aqui e terminar indo até o fim também. Assim eu consigo fazer essa costura sem a máquina travar. Manguinhas costuradas, nós vamos agora fechar as laterais. Alinhamos a costura da cava, cintura e vamos fechar agora de cima a baixo dos dois lados. Depois que nós tivermos fechado, nós vamos então fazer a barrinha da saia, vamos fazer uma zelha e colocar um botãozinho aqui ou colocar um colchetinho de gancho aqui por dentro, só para manter fechadinha aqui em cima a golinha nesse meio centímetro onde o zíper não chega. Feito isso, o nosso vestidinho estará prontinho. Uma gracinha, né? Uma sainha e uma blusinha. Acabamento na manguinha também, você vai costurar e depois vai fazer duas dobrinhas e fazer a costura. Estará tudo pronto. Eu vou fazer essas terminações então para a gente ver o resultado final. Agradeço a todos o apoio, um bom fim de semana para todo mundo e até a semana que vem.